A graça e a paz de Jesus, amados, retornando para o nosso pão da casa. Hoje nós estamos lendo Jeremias, capítulo 22. E a palavra de Deus para Jeremias foi: desce na casa do rei, vai à casa do rei e fala as minhas palavras. E Jeremias faz isso. Jeremias fala ali na casa real. Mas é interessante que no capítulo 22, você vai perceber, ele traz uma palavra contra Salum, ele traz uma palavra contra o rei Jeoaquim e ele traz uma palavra contra o rei Jeconias. E aí, quando ele começa o capítulo 23, ele diz assim: ai dos maus pastores. E é interessante que ele não está falando da figura pastoral como a gente vê hoje nas igrejas, mas ele está falando das lideranças de Israel. E isso mostra como uma liderança no povo é algo importante, é algo considerado por Deus. A figura que está ali, proeminente e que foi posicionado por Deus para liderar em favor do povo. Mas nos últimos dias de Judá, a palavra que vinha de Deus para esses homens era uma palavra contrária. Sabe por quê? Líderes são tão importantes, porque eles são como colunas, como sustentos, seja numa família, seja numa igreja local, ou seja num estado, num país, numa cidade. Lideranças são colunas, é como uma estrutura de uma casa, né, onde eu preciso de colunas. E em se tratando do cristianismo, né, não tem outro fundamento onde nós podemos colocar uma fundação. Esse fundamento vai ser Jesus, mas existem as colunas. A palavra de Deus diz que na casa de Deus há colunas. Que colunas são essas? São líderes que têm um coração alinhado com o Senhor. Por isso ele está falando ali dos maus pastores. E logo depois de fazer isso, ele diz que vai se levantar o renovo, o verdadeiro rei, falando de Jesus. Ele diz: por fim vai se levantar o rei, o líder que vai reinar com justiça. Hoje, nas lideranças que nós experimentamos sobre a face da terra, muitas vezes nós percebemos tanta injustiça, tanta individualidade, tanta coisa voltada para si mesmo. Mas por fim, e isso já começou a acontecer, vai se manifestar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a pessoa de Jesus. É interessante que o reino de Deus, que tem chegado na terra, mas primeiramente no coração dos homens, já tem começado a se manifestar. Mas, por fim, esse reino vai se tornar uma realidade, como a Bíblia diz, sobre toda a face da terra. Mas é importante hoje, né, dependendo, eu não sei qual é a função que hoje você assume. Às vezes você é um líder numa casa, você é um pai, ou você lidera numa empresa, ou você lidera uma célula em uma igreja, você lidera um grupo na universidade. Em tudo isso você está exercendo a liderança. E tem uma maneira certa de exercer liderança. É como nós trazemos o reino de Deus através daquilo que nós estamos fazendo em relação às pessoas. Como o Senhor deseja revelar a liderança de Jesus em cada coração. Sabe, se de fato nós queremos ser úteis nas mãos de Deus, nós devemos deixar essa liderança fluir pelo nosso coração. A liderança que vem da parte de Deus. Quando a liderança que vem de Jesus flui pelo nosso coração, nós temos casas abençoadas. Quer dizer, os pais ali, as lideranças de uma casa, de uma família, estão exercendo o seu papel. Né? Quando isso acontece na cidade, do mesmo jeito, quando isso acontece no país, a Bíblia diz que todos são abençoados, porque esse está seguindo a liderança do Senhor. Então você que ocupa uma posição de liderança hoje, saiba que Deus considera essa posição importante e que Ele não te colocou aí por acaso. Ele tem um propósito. Ele quer abençoar as pessoas através de você, como fez através do Filho de Deus, como fará quando Ele manifestará em plenitude a sua liderança, seu reinado sobre a face da terra. Então, lidere com o coração de Jesus, abençoando as pessoas, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Receba o pão da casa.